alunos da Escola Estilos EJA EAD. Eu vou trabalhar com vocês os conteúdos do trabalho da etapa 3 de matemática, tá? Vamos ler as questões e acompanhar no quadro. Questão 1. Determine a razão R da seguinte progressão aritmética. Do lado tem PA, 2, 4 e 6, tá? Então, vocês me acompanhem aqui no quadro. Aqui nós temos a PA, 2, 4, 6 e pontinhos, tá? Pontinhos que ela segue para o infinito. Gente, uma PA tem a razão determinada sempre por uma continha de subtração, tá? Como a gente vai fazer isso? Sempre tu pega o segundo termo menos o primeiro. Então, A2 menos A1, tá? Pode ser também A3 menos A2, pode ser o A5 menos A4 e assim por diante, tá? Esse termo é constante, sempre vai ter a mesma razão em todos os termos. Essa é a característica da progressão aritmética. Então, 4 menos 2 é 2. A razão desta PA é 2, tá? Esta é a resposta da questão 1. Na questão 2, nós temos uma outra PA, e os termos dela são 3, 6 e 9, tá? Aqui não está pedindo para calcular a razão, está pedindo o sétimo termo. Porém, nós vamos precisar calcular a razão, tá? PA, 3, 6 e 9. O cálculo da razão, como na outra, tem que pegar o segundo termo menos o primeiro. Então, progressão aritmética, cálculo de razão, é uma subtração, 6 menos 3. A razão é 3. Por que que eu preciso da razão? Para mim continuar a minha PA até o termo 7, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui, montada a PA até o sétimo termo, tá? Nós tínhamos até o 9, tá? Cada número a gente vai somar 3, que é a nossa razão, tá? Então, a partir do 9, 9 mais 3, 12, este é o quarto termo. 12 mais 3, 15, 15 mais 3, 18, 18 mais 3, 21, tá? Esta é a resposta da nossa questão, 21, tá? O A7, o sétimo termo é 21. Questão 3. Agora nós vamos estudar um pouquinho das progressões geométricas. Determine a razão Q da progressão geométrica a seguir. PG 3, 6 e 12. Me acompanhem no quadro. PG 3, 6 e 12, pontinhos, quer dizer que ela continua para infinito. Eu quero que vocês façam o cálculo da razão. A razão na PG é representada pela letra Q, que vem da palavra quociente, porque nós vamos fazer uma divisão do segundo termo pelo primeiro. Pode ser do terceiro para o segundo e assim sucessivamente, tá? Mas aqui nós vamos pegar os dois primeiros termos. Então, 6 dividido por 3, que é 2, tá? A resposta da questão 3 é Q igual a 2, tá? Questão 4. Qual é o sexto termo da PG 1, 3 e 9? Me acompanhe no quadro. O sexto termo desta PG. Para chegar no sexto termo, eu tenho que encontrar a razão, tá? A razão, a gente faz um quociente, uma divisão do segundo termo pelo primeiro. Então, 3 dividido por 1, que é 3. Esta é a razão. Para mim fazer o cálculo do sexto termo, basta ir multiplicando por 3 até chegar no sexto termo, tá? Então, o 1 é o primeiro termo, que nós chamamos de A1, o 3 é o segundo, e assim sucessivamente até chegar no A6, certo? Daí nós vamos multiplicando por 3. O problema me deu até o 9, então, a partir do 9, começamos a multiplicar. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243, tá? Então, a resposta da questão 4 é 243, que é o sexto termo desta PG.
Certo, gente? Questão 5. Qual é a soma dos termos da PA 1, 4, 7, 10, 13, 16 e 19? Me acompanhe aqui no quadro, eu já coloquei a PA para vocês observarem e eu estou pedindo a soma dos elementos, tá? Como esta é uma PA que é pequena, relativamente com números baixos, nós vamos apenas somar os elementos, tá? 1 mais 4, mais 7, mais 10, mais 13, mais 16, mais 19, que dá 70, tá? Então, a resposta da questão 5 é 70. Existem PAs que têm elementos muito grandes e daí para isso tem uma fórmula que nós não vamos estudar nesta etapa, ok, gente? Questão 6, nós vamos trabalhar a área de figuras geométricas, tá? Determine a área de um retângulo cuja base mede 18 e altura 12 centímetros. Qual é a área desse retângulo? Eu desenhei aqui no quadro o retângulo que está falando na figura, que tem um lado que é 18 centímetros e a altura 12 centímetros. A fórmula da área de um retângulo é base vezes altura, tá? Então, base vezes altura. Então, 18 vezes 12, que dá 216 centímetros quadrados, tá? Observem sempre as unidades de medidas de área, sempre tem que estar elevadas ao quadrado, tá? Senão a resposta vai ser considerada errada, tá? Então, 216 centímetros quadrados, tá? Na questão 7, nós vamos continuar com áreas de figuras planas. Em um trapézio, a base maior B mede 15 centímetros, a base menor B minúsculo mede 6 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Calcule a área desta figura. Eu fiz o desenho da figura do trapézio para vocês, tá? No trapézio nós temos duas bases, tá? A base maior, que é esse lado maior aqui, a base menor e nós temos também a informação da altura, tá? Então, 15, 6 e 8. A área da figura do trapézio é dada pela seguinte fórmula: base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Como nós temos todos esses dados, basta substituir e fazer o cálculo, tá? 15 mais 6 vezes 8 sobre 2. Agora a gente resolve o que está dentro do parênteses, 15 mais 6 é 21, vezes 8 sobre 2, tá? 21 vezes 8 dá 168, dividido por 2 dá 84 centímetros quadrados, tá? Sempre observando a unidade de medida da área, sempre deve estar ao quadrado em todas as questões de área, tá? Questão 8. Calcule a área de uma circunferência de diâmetro medindo 18 centímetros. Nesse caso, gente, eu coloquei aqui no quadro para vocês, o R é igual a D sobre 2, tá? O que eu estou colocando para vocês? Tem que observar, quando a questão traz o diâmetro, primeiro tem que calcular o valor do R, para depois aplicar na fórmula da área, tá? Eu não posso pegar o 18 da questão e colocar na fórmula da área, que vai dar errado, tá? Porque o diâmetro, ele tem que ser dividido por 2, que me dá o valor do R, para depois usar a fórmula da área, tá? Então, 18 dividido por 2 é 9. Esse aqui é o valor do raio que vai na fórmula da área. A fórmula da área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Π é uma constante que nós abreviamos como 3,14, tá? Ela é um número infinito, mas nós vamos usar aqui nos nossos trabalhos como 3,14, tá? Então, 3,14 vezes 9 ao quadrado, que é o raio que nós encontramos, tá? Aqui, a preferência é primeiro resolver a potência, tá? Eu não posso fazer 3,14 vezes 9 e elevar ao quadrado. Vai dar errado. Primeiro, a potência. Então, 3,14 mantém,
vezes 9 ao quadrado, que é 81. 3,14 vezes 81 dá 254,34 centímetros quadrados. E esta é a resposta da questão 8 do trabalho, tá? Questão 9. A Terra possui um raio equatorial de aproximadamente 6.378 quilômetros. Sendo assim, podemos dizer que sua área equatorial é de aproximadamente... Certo, gente? Vamos ver esta questão aqui no quadro, tá? O raio da Terra tem 6.378 quilômetros, aproximadamente. Então, este cálculo vai ser um cálculo aproximado, tá? Para calcular a área da Terra, se usa a área do círculo, da circunferência, então, que é π vezes r ao quadrado, tá? O π é a nossa constante, que é 3,14. E o raio ao quadrado, que é este número aqui, 6.378 ao quadrado, tá? Lembrando sempre que tem que fazer primeiro a potência. Então, coloquem na calculadora 6.378 ao quadrado e deixem esse número que aparece ali, multiplica por 3,14, tá? Vocês vão encontrar um número um pouco maior que 127, com muitas casas decimais, tá? Mas as opções do trabalho estão pedindo um cálculo aproximado. Então, a área é aproximadamente 127 milhões de quilômetros quadrados, tá? Que eu não coloquei aqui, mas na opção vai ter quilômetros quadrados do lado, tá? E esse sinalzinho aqui é o sinal de aproximadamente, tá, gente? A questão 10 é uma questão sobre sistema. E este sistema desta questão nós vamos resolver pelo método da adição. A soma de dois números é 120 e a diferença entre eles é 48. Quais são esses números? Então, observem comigo aqui no quadro. A soma de dois números que eu não conheço. Então, eu vou chamar um de x e outro de y. X mais y é igual a 120. A diferença entre esses dois números, que são os mesmos de cima, porém não conheço eles, então continuo chamando de x e y. A diferença é menos, então x menos y igual a 48, tá? Como são duas equações, nós colocamos entre chaves para representar o sistema. E vamos resolver pelo método da adição, tá? O que é adição? Eu vou simplesmente somar essas duas equações, tá? X mais x, 2x, mais y menos y se anula, tá? Mais ou menos como se tivesse menos 1 mais 1, tá? Como eu não sei o valor deles, e eles são iguais com sinais contrários, eles vão se anular. Então, não aparece aqui o y, tá? 120 mais 48, 168. Então, 2x igual a 168. O 2 está multiplicando x, passa dividindo o 168, porque eu quero descobrir o valor de um x, não de 2, tá? Então, eu divido o 168 por 2 e descubro que o x vale 84. Mas o meu sistema tem dois números, que é x e y. Eu volto aqui e pego uma dessas equações. Eu peguei a primeira, x mais y é igual a 120. No lugar do x eu vou colocar o valor dele, que é 84. Então, 84 mais y é igual a 120. O 84 é positivo, ele está somando aqui. Eu vou passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Sempre que um número troca de lado na igualdade, ele inverte a operação que ele está realizando. Então, vai passar com o sinal de menos. 120 menos 84, que é igual a 36. Então, a resposta da questão 10 é 84 e 36. Tá, pessoal? Essas são as questões do trabalho de matemática da etapa 2. Bons estudos, boa prova e até mais.